Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Filosofia Christi. E hoje estou trazendo para vocês a quarta aula do curso de Lógica Elementar. Bom, eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, penso que foram 4 meses sem vídeo do curso de Lógica Elementar. E isso por razões de ocupações na faculdade e questões afins que tomaram bastante meu tempo durante esse período e que me impediu de gravar as aulas do curso. Hoje eu estou trazendo para vocês uma aula que eu intitulei de Lógica e Linguagem. Intitulada assim porque nós vamos hoje falar um pouco sobre linguagens, expressões linguísticas, linguagens artificiais e um pouco sobre o uso de variáveis. Eu vou ficar olhando assim um pouco para o computador, né? A câmera está desse lado, o computador está aqui na minha frente, né? Eu sei que eu vou manter pouco contato com a câmera, mas é por razões de que a aula está planejada, está anotada aqui no meu computador e fica muito mais fácil eu estar olhando para cá do que estar olhando para a câmera, para que eu possa estar dando uma explicação mais fluida, né? Eu espero que vocês gostem dessa aula, foi preparada com bastante rigor, né? Eu espero que seja do agrado. Então eu vou colocar aqui o slide que será passado para vocês conseguirem assistir, conseguirem ver. Então vai estar aparecendo aí na tela para vocês nesse momento, para facilitar a compreensão. Então a referência dessa aula está aqui desse lado, olha só. É o capítulo preliminares do livro do César Mortari, onde eu peguei as referências para construir essa aula. Então, se vocês quiserem lá, dê uma olhada. Essas páginas se referem às páginas do slide, não às páginas do livro. As páginas do livro tá aqui embaixo, né? Se vocês quiserem adquirir o livro, é um bom livro, né? Esse livro do César Mortari, onde você vai ter uma boa introdução à lógica, né? Você pode adquirir depois e estar estudando por ele. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, né? Então, eu gostaria primeiro falar com vocês sobre a natureza da linguagem. Opa, passando uma moto. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre a natureza da linguagem, que é o seguinte: se você pegar um dicionário, uma gramática, você vai perceber que nela vai estar colocando a linguagem como um sistema de símbolos que serve como um meio de comunicação. Mas perceba que isso não se restringe ao âmbito da comunicação entre os seres humanos, porque hoje em dia existem várias linguagens, por exemplo, linguagens de programação, que podemos dizer que elas servem também para comunicar instruções de um ser humano para uma máquina. E essa linguagem de programação seria um exemplo de uma linguagem artificial. E uma linguagem artificial que é o contrário, por exemplo, das linguagens do tipo português, inglês, alemão, francês, chinês e assim por diante, que nós chamamos, que são conhecidas como linguagens naturais ou línguas, né? Uma linguagem, eu coloquei aqui no slide, vocês podem ver uma citação do Noam Chomsky, onde ele define linguagem como o seguinte: linguagem, segundo Chomsky, é um conjunto finito ou infinito de sentenças, cada uma de comprimento finito e formada a partir de um conjunto finito de símbolos, né? Essa definição do Chomsky nos ajuda a avançar aqui em nossa aula. Ou seja, isso significa, a partir dessa perspectiva, que em uma linguagem nós temos um conjunto finito de elementos básicos com os quais nós formamos diferentes tipos de expressões linguísticas, como, por exemplo, palavras e sentenças, né? No caso de uma língua, para pegar uma língua natural, humana, para pegar como exemplo o nosso próprio português, né? Os elementos básicos do português correspondem aos fonemas, que é a língua falada, às letras, que é a língua escrita e que ambos possuem ambas são finitas, limitadas. Quando você combina os fonemas, eles dão origem a morfemas. E esses morfemas são as menores unidades dotadas de significado na nossa linguagem.
As combinações de morfemas, de acordo com certas regras da morfologia, nos permitem formar as palavras. E combinando as palavras, de acordo com certas regras da gramática, nós conseguimos formar frases e sentenças. E com as sentenças, é claro, você consegue construir formas mais complexas de textos, como argumentos, discursos, diálogos, artigos de jornal e assim por diante. Então, tendo isso em mente, né, existem 3 níveis em que nós podemos estudar a linguagem. O primeiro desse nível corresponde à sintaxe, né, que se ocupa com o aspecto estrutural dos objetos linguísticos. Deixa eu passar aqui o slide para que vocês possam ter, possam ver aí claramente na tela de vocês a representação daquelas coisas que estou dizendo, né? Vamos pegar, por exemplo, a palavra gato. A palavra gato começa com a letra G, né? Ou pegue a sentença: Miau é um gato e Lulu é um cachorro, né? Essa sentença, por exemplo, é um período composto. Estamos aqui dizendo coisas que pertencem a um âmbito sintático, ou seja, pertencem ao âmbito da sintaxe. As regras gramaticais, elas são, nesse sentido, as regras gramaticais são regras sintáticas, ou seja, a sintaxe, nesse caso, fica num nível puramente formal, em que ela se ocupa das relações formais entre os símbolos da linguagem e a maneira pela qual os símbolos se combinam. Ou seja, ela não nos diz nada, por exemplo, a respeito do significado das palavras. Então eu vou passar o slide aqui para vocês, onde vocês vão ter aqui os 3 tipos de estudo da linguagem, os 3 âmbitos da linguagem em que eu comentei. Bom, é evidente, né? A sintaxe ela não se ocupa dos significados. Esse empreendimento ele faz parte de outra dimensão do estudo da linguagem. Eles são o objeto da semântica. Ou seja, a semântica ela se ocupa com o significado das expressões linguísticas, né? Ou seja, as relações entre as expressões linguísticas e aquilo que está fora da linguagem, né? Por exemplo, quando nós dizemos que um canguru é um mamífero marsupial encontrado na Austrália, ou quando dizemos que procrastinar significa adiar as coisas, essas expressões estão no âmbito da semântica. Uma terceira dimensão da linguagem é a pragmática, ou seja, a pragmática estuda o uso das construções linguísticas pelos falantes da língua. Por exemplo, tanto a semântica quanto a pragmática elas são coisas diferentes. Veja um caso. Pega a sentença: está muito quente aqui. É claro que essa sentença significa que no local onde a pessoa se encontra vai estar fazendo calor. E parece ser óbvio que a sentença não significa, por exemplo, algo como abra a janela, por favor. Mas, em termos pragmáticos, isso pode ser exatamente o que o falante está indiretamente querendo dizer. Ao invés da pessoa fazer um pedido direto, ela faz um circunlóquio. Ou seja, normalmente, em alguns casos, as pessoas ela não se expressam de modo direto. Ela faz um arrudeio quando ela quer expressar algo, né? Tipo, lembre-se, nós podemos pegar aqui como exemplo o caso do Wittgenstein nas investigações filosóficas, onde ele dá um caso de alguns pedreiros que estão numa obra, né? Um deles fala bloco, né? Pessoas fora daquele âmbito, daquele âmbito de pedreiros, né? Não saberia que ao um pedreiro falar bloco, ele está pedindo que outro pedreiro dê um bloco a ele, né? Mas, em outros casos, uma pessoa olharia e só pensaria: ele só falou a palavra bloco, quando na verdade ele queria que alguém desse um bloco, né?
Ou seja, se alguém te perguntar se você sabe que oração, por exemplo, se você responder simplesmente sim, isso seria suficiente para responder a pessoa que fez a pergunta. Mas a pessoa não quer que você responda aqui se você sabe ou não que oração. Ela quer que você informe a ela que oração. Mas se nós olharmos apenas para o significado da sentença, esquecendo a sua dimensão pragmática, vamos considerar que a pessoa apenas perguntou se você sabe ou não as horas, né? Mas não era isso que a pessoa queria dizer de fato. Inclusive, nesse momento está fazendo bastante calor aqui e eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para pegar um ventilador. Bom, voltei aqui. Eu espero que não esteja aparecendo o som do ventilador no áudio da gravação, mas eu acho que deve estar bem baixinho. Se estiver aparecendo, eu acho que não vai atrapalhar no andamento da aula. Eu acho que nós conseguimos entender bem essa questão dos três âmbitos da linguagem, isto é, o âmbito sintático, semântico e pragmático. Eu acho que isso ficou claro, o que diz respeito. E eu acho que nós podemos agora passar para o segundo tópico da nossa aula, que são as linguagens artificiais. Ao contrário das línguas humanas, as línguas naturais, que são português, inglês, alemão, chinês e assim por diante, que são o tipo de língua que vai surgir e vai evoluir com um grupo de indivíduos, né? E é uma linguagem que está em constante mudança. A linguagem artificial, ela tem, diferentemente da linguagem natural, ela tem uma gramática rigorosamente definida e que não se altera com o passar do tempo. Como nós poderemos ver, como nós veremos futuramente, né? A lógica formal, ela faz o uso desse tipo de linguagem, que são também chamados de linguagens formais, para além de chamá-las de linguagens artificiais. As razões para isso é que, tendo as linguagens artificiais uma gramática precisa, nós podemos sempre dizer se uma expressão da linguagem é gramatical ou não. E isso é algo que é difícil, mais difícil de fazer com linguagens naturais como o português. Depois, a lógica também faz a abstração de conteúdos e ela se preocupa com as formas dos argumentos. E dessa forma fica mais fácil trabalhar com linguagens artificiais, nas quais as palavras são substituídas por certos símbolos. Então, a primeira pessoa a ter ideia de usar linguagens artificiais para a lógica foi o matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz. É um filósofo bastante famoso, racionalista. A ideia dele era desenvolver uma linguagem filosófica, né? Eu coloquei aqui a língua filosófica ou característica universalis. Que seria basicamente uma linguagem artificial que espelharia a estrutura do pensamento. Ao lado dessa ideia, o Leibniz também propôs o que ele chamou de cálculo ratiocinato, ou raciocinato, que seria basicamente um cálculo que iria nos permitir tirar automaticamente certas conclusões a partir de premissas que seriam apresentadas na língua filosófica. Ou seja, quando as pessoas fossem discutir algum assunto, bastaria traduzir os pensamentos para essa linguagem artificial e calcular a resposta, e dessa forma todos os problemas estariam resolvidos. Embora Leibniz de fato tenha feito essa proposta, né, ele não chegou a desenvolver. A lógica, na realidade, ela só começou a fazer o uso de linguagens artificiais no século XIX. Primeiramente com os trabalhos, por exemplo, de George Boole e Augustus de Morgan, e depois, em sua forma mais plena, no livro Conceitografia de Gottlob Frege.
E hoje em dia, praticamente, a lógica ela é permeada de linguagem artificial. A lógica que predomina a filosofia é a lógica matemática artificializada, formal, né? Uma linguagem artificial, ela consiste basicamente em um certo conjunto de símbolos básicos ou caracteres, que são chamados de alfabeto da linguagem, e ela também possui uma gramática, ou seja, regras de formação de sentenças, que são basicamente um conjunto de regras que dizem como combinar esses símbolos para formar as expressões bem formadas da linguagem artificial da lógica. Como, por exemplo, termos e fórmulas que correspondem, esses termos e fórmulas que correspondem às palavras e sentenças do português. Então, para dar um exemplo de linguagem artificial, né, vamos pegar aqui como um exemplo a aritmética, né, que todos que passaram pela escola já viram e teve algum contato alguma vez na vida, né? O alfabeto dessa linguagem consiste em símbolos como igualdade, soma e os números naturais, né? 0 e 1. E também existe um certo conjunto de regras, que nós não vamos citar aqui, mas que essas regras nos permitem dizer que uma certa combinação de símbolos, né? Essa aqui que eu coloquei, 4 mais 5 igual a 9, nos permite dizer que essa é uma expressão aritmética, enquanto essa outra daqui, maior mais 6 igual a menor, não é uma fórmula da aritmética. A primeira é, a segunda não é. Além disso, no quesito do que toca a semântica, os símbolos e as expressões dessa linguagem também têm um significado padrão. Por exemplo, o símbolo redondinho se refere ao número 0. A cruz é o sinal para a operação de adição e assim por diante, né? Cada símbolo tem o seu significado. Penso que esse tópico está bastante claro e que nós podemos ter penso que esse tópico já faz vocês terem em mente uma clareza do que se trata a língua artificial. Isso nos permite ir para o nosso terceiro tópico, que é a questão do uso e menção. É o seguinte, em certas ocasiões, por exemplo, no caso em que eu coloquei no início, né, a palavra gato começa com G, eu coloquei gato e a letra G em aspas. E eu gostaria de falar a razão do porquê disso, né? Por que nós fiz esse o uso das aspas, né? Tipo, a palavra gato começa com G, a segunda sentença embaixo. O alfabeto compreende símbolos como igualdade, soma, 0, 1, etc. E cada um desses estão em aspas. Quando nós usamos expressões linguísticas para falar de coisas e de pessoas, por exemplo, quando nós usamos a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates, por exemplo, né? Vamos supor que eu use a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates, quando eu digo Sócrates era um filósofo grego e foi mestre de Platão. E essa sentença, né, é uma expressão linguística que, para além de ser usada para falar de certas coisas, para além de nós usarmos as palavras para se referir a algo ou a alguém, nós podemos mencionar as expressões, ou seja, nós podemos falar a respeito da expressão. No caso pegar aqui como um caso, miau é um gato. Nessa expressão, a palavra miau, ela está sendo utilizado para falar do próprio miau, afirmando dele que ele é um gato. Na segunda sentença, miau tem 4 letras, né? E miau entre aspas.
nós não estamos falando do gato miau, mas estamos falando da palavra que é o nome de miau, dizendo dessa palavra que ela tem 4 letras. Ou seja, dito dessa forma, dito de outra forma, enquanto a sentença número 1, a palavra miau está sendo usada, na sentença número 2, a palavra miau está sendo mencionada. E essa distinção, essa é a distinção que se costuma fazer entre o uso e a menção em uma expressão linguística. Penso que esse terceiro ponto está bem esclarecido também. E nós podemos agora passar para o nosso quarto tópico, que é os nomes de expressões, né? Quando nós mencionamos uma expressão linguística, ou seja, quando falamos a respeito de uma expressão linguística, nós precisamos usar, claro, nós precisamos usar o nome. Por exemplo, quando nós falamos de Sócrates, usamos o nome de Sócrates. Mas como é que nós indicamos que estamos tratando do nome de uma expressão linguística e não tratando do que o nome representa? E isso é bastante simples, né? Vocês puderam notar. Basta você destacar a expressão por meio de algum recurso convencional. O que os filósofos fazem normalmente é utilizar as aspas simples. Uma única aspa ao redor, na extremidade da palavra. Ou seja, para falar da palavra gato, nós precisamos utilizar o nome e depois colocar as aspas simples ao redor da palavra em questão. E dessa forma nós podemos dizer, por exemplo, que o nome de miau é miau. Ou seja, ali a primeira expressão, né? O nome de miau é miau, entre aspas simples. E depois o nome de miau, entre aspas simples, é miau, 2 aspas simples. Ou seja, perceba o seguinte. Não é correto, por exemplo, dizer que o nome de miau, em aspas simples, é o nome do gato. Miau, em aspas simples, não é o gato, mas é uma palavra do português. Da mesma forma, seria errado nós dizermos, por exemplo, que miau tem 4 letras. Miau, nesse caso, sem aspas simples. Miau, sendo um gato, não tem 4 letras. Na verdade, ele tem 4 patas, mas não é a mesma coisa. E, no mesmo caso, a segunda situação. Esse exemplo aqui, o nome de miau, em aspas simples, é miau com 2 aspas simples, né? Pense você aí. Isso é verdade? Se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que, de fato, isso é verdade. Porque se miau, em aspas simples, é o nome de um gato, miau, com 2 aspas simples, é o nome de miau com aspas simples. Parece um pouco confuso, mas se você pensar um pouquinho, parar para queimar o juízo, você vai perceber que isso é até bem simples. Como você pode ver, esse procedimento de colocar aspas simples em torno da expressão para formar o nome pode ser repetido infinitas vezes, né? Eu coloquei aqui o exemplo, né, dado pelo próprio César Mortari, né? Miau, sem aspas simples. Miau é o nome de miau, do gatinho aqui. Miau com aspas simples é o nome de miau sem aspas simples, que é o nome do gato. Miau com 2 aspas simples é o nome de miau com 1 aspa simples, que é o nome de miau, que por sua vez é o nome do gato. Miau com 3 aspas simples é o nome de miau com 2 aspas simples, que é o nome de miau com 1 aspa simples, que é o nome de miau sem aspas, que é o nome, que por sua vez é o nome do gatinho. E assim por diante. Isso se torna bem repetitivo caso eu fique falando aqui. Tipo, é claro que essas expressões, sendo expressões linguísticas, né, elas também são nomes, né? Quando queremos dizer, por exemplo, que uma certa sentença é verdadeira, não estamos usando a sentença, né? Estamos falando da sentença. E para isso devemos usar o nome, que vai ser obtido colocando
o colocando entre aspas, né? Eu coloquei aqui dois exemplos, né? Aquele número 3. A neve é branca é verdadeira. E 4. A neve é branca é verdadeira é uma sentença do português. Ou seja, a sentença 3 fala a respeito de outra sentença. Ou seja, a neve é branca, dizendo dela que é verdadeira. Da mesma forma, a sentença 4 fala a respeito da sentença 3, afirmando dela que é uma sentença do português. Nesses dois casos, você pode perceber, nós tivemos que utilizar o nome da sentença da qual estamos falando. E além das expressões do português, os símbolos das linguagens artificiais também precisam de nomes, se nós quisermos falar deles. Por exemplo, você se lembra das suas aulas de matemática, da diferença, por exemplo, entre um número e um numeral. Um número é um certo tipo de objeto matemático, um objeto matemático, enquanto um numeral é o nome de um número. Ou seja, nós podemos dizer, por exemplo, que 4 é um número. Mas seria incorreto dizer que 4 é um numeral. Isso é falso, segundo a convenção que nós adotamos até agora, porque 4 é um número. O correto seria 4, entre aspas, aspas simples, é um numeral. Porque aqui estamos citando e falando dele enquanto nome. Da mesma forma, o IV dos algarismos romanos, né, entre aspas, IV, entre aspas, em algarismo romano, é também o nome do número 4. Então, eu não vou colocar exercícios aqui, mas penso que se você rever de novo a explicação, você vai compreender melhor o que eu acabei de falar. Realmente dá alguma quebra de cabeça, mas é até bem simples se você parar para pensar. Então vou tomar aqui um pouco de água para a gente poder continuar o nosso quarto tópico. Quinto, quarto já passou. Bom, já que você já entendeu como funciona o uso das aspas, vou passar aqui para o nosso quinto tópico, que é linguagem, objeto e metalinguagem. Vamos agora simplificar as coisas um pouco, né? Quando nós tratamos de símbolos das linguagens artificiais, existe uma maneira de formar os nomes, né? Que é muito utilizada em textos de lógica, em textos de matemática. Um tipo de uso para evitar o uso excessivo de aspas, né? É muito costumeiro convencionar que os símbolos de uma linguagem artificial, bem como os símbolos das expressões construídas com eles, os símbolos são também seus próprios nomes. O que isso significa? A questão aqui é o seguinte, né? Para justificar essa maneira de gerar os nomes é que a justificativa dessa maneira de gerar os nomes é que os símbolos da nossa linguagem artificiais normalmente são colocados em itálico. Por exemplo, aí a letra A, né? Ou também os símbolos eles são facilmente identificáveis, né? Como exemplo de implicação e soma. Então, para evitar o perigo de confusões, utiliza-se as aspas simples apenas para formar nomes de expressões em português. Mas ao tratar de expressões da linguagem artificial, nós podemos colocar, por exemplo, pega aqui esse caso, né? X entre aspas simples, 1 em aspas simples e soma em aspas simples aparece na expressão x mais 1. Ao invés de escrever dessa forma, né? Se escreve somente x1 e soma aparece na expressão x mais 1. Isso torna a leitura
mais agradável. E com um pouco de cuidado, as confusões podem ser evitadas. Por outro lado, né, se for necessário, em algumas situações, os lógicos utilizam aspas simples também para expressões de linguagem artificial, por questões de clareza ou questões de estilo, né? Para dar um exemplo de confusão que pode surgir, considere a seguinte sentença: 3 mais 1 é diferente de 4. Você pode falar, né, que essa sentença está expressando uma proposição falsa, afinal, porque nós todos sabemos na escola que quando você soma 3 mais 1, você vai obter 4 como resultado. Mas por outro lado, se nós estamos usando a convenção de que símbolos e expressões de linguagem artificiais são os seus próprios nomes, então a sentença anterior ela estaria, na verdade, querendo dizer o seguinte, né? Que 3 mais 1, entre aspas, é diferente de 4, entre aspas. E isso é obviamente verdadeiro, uma vez que as expressões 3 mais 1, em aspas simples, sendo referida aqui, é diferente de 4 em aspas simples, que está sendo utilizado. Ou seja, nesse caso fica evidente que os dois são de fato expressões diferentes. Então, com um pouco de cuidado, as confusões vão sendo evitadas. E quando houver um risco de haver confusão, deve-se utilizar aspas simples. Os lógicos, eles sabem bastante disso e vocês vão perceber na medida que vocês vão lendo textos filosóficos. Então agora vamos falar de algo que talvez vocês não perceberam, né? Que às vezes nós utilizamos uma linguagem para falar de expressões dessa própria linguagem. Ou seja, isso indica que existem diferentes níveis de discurso. Pegue aqui como exemplo a palavra Logik, a palavra em alemão. Se dissermos que a palavra Logik não é uma palavra do português, estamos fazendo uma afirmação em português sobre uma palavra em alemão. Agora, considere a outra sentença, né? The cat is on the mat. É uma sentença em inglês. The cat is on the mat em aspas simples. Ou seja, aqui nós estamos falando em português. Nós estamos em português falando de uma sentença em inglês. E para utilizar uma distinção feita pelo filósofo Alfred Tarski, nesse caso, está sendo o inglês, nesse caso, ele está sendo uma metalinguagem, ou seja, ele está sendo a linguagem da qual nós estamos falando a respeito, enquanto o português está sendo aliás, eu troquei as coisas. O inglês está sendo a linguagem objeto, né? A linguagem da qual nós estamos falando, enquanto o português está sendo utilizado como uma metalinguagem, ou seja, a linguagem com a qual se fala. Mas essa questão de linguagem objeto e metalinguagem é algo relativo, né? Você pode inverter os casos. Você pode fazer o caso inverso, né? Aqui está um exemplo, né? Miau é um gato is a grammatical sentence in português. Ou seja, nesse caso, o português está sendo a linguagem objeto e o inglês está sendo a metalinguagem. Então perceba que o português pode ser a sua própria metalinguagem também quando nós falamos do português utilizando a própria língua portuguesa. E essa hierarquia
essa hierarquia de linguagens, elas são entendidas em vários níveis. Ela pode ser entendida nos seguintes níveis, né? Como uma linguagem-objeto, como uma metalinguagem ou uma meta-metalinguagem e assim por diante. Mas o que vai nos interessar é que na lógica vamos estudar certas linguagens artificiais que serão nossas linguagem-objeto, usando o português mais alguns símbolos como uma metalinguagem. Bom, acho que essas questões de linguagem-objeto e metalinguagem ficou claras, né? E agora penso que nós podemos passar para o nosso sexto ponto e assim finalizamos a aula de hoje. Eu gostaria agora de falar sobre o uso de variáveis na linguagem lógica. Uso de variáveis em geral, na verdade. Variáveis são coisas que nós conhecemos bem, né? São algo que todos nós vimos na escola, no fundamental, no ensino médio, né? Mas, independente de se você tiver visto, é sempre bom darmos uma recapitulada. Vamos supor que você queira expressar uma lei aritmética, por exemplo. Como aquela a respeito do quadrado da soma de dois números. Você pode dizer o seguinte, né? Eu coloquei aqui. O quadrado da soma de dois números quaisquer é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Essa formulação, dita assim dessa forma, no português, é bastante complicada, né? É difícil de você compreender. Mas tudo fica mais simples, principalmente mais simples de visualizar, se você utilizar, ao invés de utilizar todo esse palavreado, você utilizar essa formalização. X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Você percebe como é mais fácil de você visualizar o que está sendo dito? Mas afinal de contas, o que são essas coisas x e y? É claro que eles não são o nome de algum número em particular, como por exemplo o 4 entre a, como por exemplo 4 em aspas simples é o nome de 4. Mas essas letras, né, x e y, eles indicam indivíduos de um certo domínio, né? As letras x e y podem ser utilizadas para falar de dois números naturais quaisquer. E quando nós utilizamos essas variáveis, você pode dizer coisas como: se x e y são dois números racionais quaisquer, então x mais y é igual a y mais x. Ou seja, resumindo, o uso das variáveis permite você fazer uma generalização de forma inteligível e compreensível. E isso não se resume à matemática, mas também à vida cotidiana. Ó, passando a moto. Por exemplo, nós às vezes dizemos coisas do seguinte tipo: se uma pessoa X comete um crime auxiliado por Y, mas Y, tendo sido enganado por X, não tinha consciência de que sua ação era ilegal. Ou seja, em um uso perfeitamente não matemático, nós utilizamos variáveis. Ou seja, em romances, em novelas, em casos policiais, assim que nós vemos na televisão, se utiliza variáveis. X, Y, até mesmo Aristóteles já havia utilizado variáveis nos seus trabalhos sobre lógica. Por exemplo, nos casos em que ele dizia: todo A é B e nenhum B é C, portanto nenhum A é C. Ou seja, nesses casos as letras A, B e C são variáveis para termos do português como gato, filósofo e assim por diante. Quando Aristóteles utiliza... Não Aristóteles, né? Mas quando utilizamos as variáveis, existem duas coisas que precisam ser esclarecidas.
tá aparecendo aí na tela para vocês. A primeira dela a primeira coisa que deve ser esclarecida é quais são as expressões que podem ser colocadas no lugar da variável, ou seja, quais são as expressões pelas quais podemos substituir uma variável. E a segunda regra é quais são os valores que uma variável pode tomar, ou seja, qual é o domínio da variação. Para dar um exemplo aqui, vamos pegar o caso que eu citei da permutação de x e y, né? Você pega uma fórmula, x mais y é igual a y mais x. Nós podemos substituir x e y por numerais quaisquer, por qualquer numeral, mas nós não podemos substituir por nome de pessoas, como Sócrates ou Napoleão. Nesse caso do x e y igual a y mais x, os substituendos que x e y pode tomar são numerais e os valores são números. Contrariamente, nos casos como x é criminoso, x é o criminoso, precisamos do nome de alguém para colocar no lugar de x. E nesse caso, um numeral, tipo 4 é criminoso. Nesse caso, o numeral, esse modo é totalmente inadequado. Ou seja, os substituendos para a variável x, no caso, x é um criminoso, o valor deve ser o nome de uma pessoa em que ela vai ser apontada como criminoso. Penso que essa explicação, essa aula foi bastante completa. Eu tô voltando um pouco, resolvi fazer essa aula um pouco mais rápido, mas para não deixar por muito tempo o canal sem aula. Penso que isso é suficiente para que nós possamos voltar às exposições do conteúdo de lógica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, veja os outros vídeos. Tem 3 aulas publicadas. Então, penso que isso é suficiente. Deixa um like, compartilhe, envie aí para os seus colegas. Poste no Instagram. Aliás, me siga no Instagram. O Instagram é Filosofia Christi. E acesse o nosso blog, que tem bastante coisa interessante lá. Tá aos pouquinhos sendo colocado coisas lá, artigos e textos feitos por mim e por outros. Então, acho que é isso. Valeu, até a próxima aula. Valeu, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.